Fala, meu povo aí do Rodada com Café, vamos para mais um vídeo. Vamos falar sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, meu povo. Bahia empatou com o Atlético Mineiro fora de casa, lá em Belo Horizonte, na Arena MRV. O Atlético jogando aí dentro de casa depois dessa Copa do Mundo, fez promoção nos ingressos, colocou ingresso gratuito para muitos torcedores que não acompanharam o Atlético ainda na Arena MRV, que não conhecem o estádio. E, enfim, foi uma ação bem bacana, bem legal do Atlético, só que o Bahia acabou estragando, entre aspas, essa festa do Galo, né? O Bahia foi lá, empatou. Um jogo bem movimentado, um jogo bem interessante de se assistir, né? Dos dois lados. Vou comentar um pouco mais isso aqui com vocês. Quanto antes, com o teu like aqui no início do vídeo para você poder ajudar o canal. É muito importante que você deixe o like. É muito importante também que você deixe a tua opinião nos comentários sobre o que você achou do jogo. E não se esquece, meu povo, de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar aqui, ó, no botão de se inscrever, e clica também no like, que é importante. Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre esse jogo de ontem, um jogo muito interessante de se assistir. Não sei se vocês acompanharam ou não, mas eu acompanhei os 90 minutos, né? Um jogo distinto ali, dois tempos um pouco distintos. O Atlético Mineiro começou melhor no jogo no primeiro tempo, teve mais controle, mais posse de bola, mais chegadas. E acho que com o tempo o Bahia foi equilibrando um pouco mais o jogo, então era chegada de lá e cá, o Atlético chegava, o Bahia respondia, tinha suas oportunidades, o Bahia começou a ter um pouco mais de finalização, começou a ter um pouco mais de posse de bola, né, equilibrando um pouco mais, e deixando um jogo legal de se assistir, até que no final do primeiro tempo o Atlético Mineiro faz o gol, faz 1-0, o Bahia estava ensaiando ali um crescimento, estava começando a ter mais chegadas, mais perigo, aí o Atlético foi e fez o gol. Acho que é importante para o Atlético, né, para terminar ali o primeiro tempo com uma vantagem, aproveitando uma falha no sistema defensivo do Bahia, vai para o segundo tempo, só que aí o erro do Atlético é deixar de jogar, né? O Atlético praticamente não jogou nos primeiros minutos, o Bahia teve a posse da bola, o Bahia teve o controle, o Bahia teve mais finalizações, o Bahia chegava com mais perigo e o Atlético não conseguiu voltar para a partida, né? O Atlético tinha vantagem, claro que iria defender essa vantagem, era natural que o Atlético não fosse assim, fosse um pouco mais recuado para o segundo tempo, um pouco mais cauteloso, só que acho que recuou demais, deu muito mais posse para o Bahia, que teve mais chegadas, que teve mais finalizações, o Bahia empurrou o Atlético ainda mais para trás, pressionou, até que fez o gol, né? O gol de empate, numa ótima jogada do Rodrigo Nestor, né? O Rodrigo aproveita que o Eric Pulga, que é o ponta do Bahia, arrasta a marcação para a linha de fundo e aí ele faz um passe para dentro, né? Buscando o Ademir do outro lado, uma bela assistência e o Ademir, que é ex-jogador do Atlético Mineiro, a lei do ex no futebol brasileiro é a que mais funciona. É incrível. Todo jogo que tem uma lei do ex ali forte, 90% de chance de acontecer um gol desse cara. E o Ademir foi lá, fez o gol de empate do Bahia, 1-1 no placar. O Bahia continuou tendo posse de bola, continuou tendo oportunidades. O Atlético respondeu, cresceu no jogo novamente, né? Teve suas chegadas, porém não foi suficiente. No final do jogo, pelas chances criadas, acho que quem merecia os 3 pontos era o Bahia. O Bahia colocou a bola na trave no último lance do jogo com o David Duarte. Que pecado aquela bola não ter entrado, meu povo, porque assim era a bola do gol, né? Era o gol da virada do Bahia, só que não aconteceu. O Atlético agradece, né, a trave, o Bahia lamenta essa bola que poderia ter ali entrado, que poderia ter dado os 3 pontos e fim de jogo 1-1. Um jogo bem movimentado nessa terça-feira de Campeonato Brasileiro, jogo isolado do Campeonato Brasileiro, a gente não teve um outro jogo nesse dia, né, da 19ª rodada. O Bahia fecha o seu primeiro turno com 30 pontos, 3 pontos a menos do que 2025, 2 pontos a menos do que 2024 e muitos pontos, né, do que em relação a 2023. O Bahia que em 2023 tinha o Renato Paiva à frente, né, no comando técnico, não era o Rogério Ceni. O Rogério só assumiu em setembro de 2023 para livrar o time do rebaixamento, então ele não participou daquela campanha de primeiro turno. O Bahia que mantém ali uma regularidade, né, dos 30 pontos para cima no primeiro turno, depois da chegada do Rogério, o que é importante para levar o time para a Libertadores, né? É um objetivo inicial que é superar os 30 pontos ali no primeiro turno, que se você supera, você tem boas chances no segundo turno de conquistar uma vaguinha para a Libertadores, seja na pré ou seja de forma direta. O objetivo do Bahia é terminar o ano entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Esse objetivo já foi até compartilhado pelo Rogério e por outros diretores do Bahia. Sobre o Atlético Mineiro, né, acho que o Atlético está num processo ainda de reconstrução, de crescimento na temporada. Tem muita coisa ainda para acontecer até o final do ano.
Eu acho que o Atlético, se continuar evoluindo, se continuar buscando sempre melhorar a questão física, a questão defensiva, principalmente a questão ofensiva também, aproveitar as chances que cria, acho que o Atlético pode ter resultados melhores e conseguir os seus objetivos na temporada. É um jogo, assim, era um jogo parelho, era um jogo difícil para o Galo. Não, acho que esse empate não é um tropeço, como eu vi muita gente comentando, muita gente vaiando o resultado e tal. Não é um tropeço. O Bahia é um bom visitante nesse Campeonato Brasileiro. O Bahia é um time que também tem suas qualidades, está em evolução. O Atlético não estava enfrentando um time que briga na parte de baixo da tabela, né? O Atlético Mineiro estava enfrentando um time que briga na parte de cima. Então, eu entendo a frustração por não ter conseguido o resultado positivo, por não ter conseguido os 3 pontos, mas é lembrar que o Atlético não estava jogando contra um adversário frágil, não estava jogando contra um adversário que briga lá embaixo. Não, um adversário que briga na parte de cima, que tem os mesmos objetivos do Atlético nesse Campeonato Brasileiro. E, meu povo, agora é esperar a rodada terminada. Hoje a gente tem alguns jogos. O Atlético Paranaense joga com São Paulo, no Morumbi. Outros times também entrando em campo. Vamos acompanhar. Vamos, claro, né, passar o olho em tudo. Ontem a gente também teve alguns jogos da Série B. Teve jogos também da Sul-Americana, o Santos em campo. Enfim, né, vamos acompanhar tudo. E claro que eu sempre trago aqui para vocês, no decorrer da semana, os jogos, as análises, tudo que eu consegui assistir, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, não se esquece de se inscrever. Até o próximo. Valeu, tchau.